Boa noite, povo abençoado. Hoje eu quero falar aqui a respeito de um talento que Deus lhe deu. Você está usando ele de acordo com o propósito de Deus ou você está enterrando o seu talento? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, fala da parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então observamos aqui que Deus, nessa parábola, ele fala que ele deu 5 a 1, 5 talentos a um, deu 2 a 1 e 1 a outro. E ele deu de acordo com a capacidade de cada um. E Deus, ele conhece a nossa capacidade e ele sabe aonde podemos chegar. Ele, quando nos levantou, ele já tinha um propósito na vida de cada um de nós, porque vidas que estão lá fora que não entendem e que não vê o reino de Deus, como eu vi hoje na palavra, de pessoas que não estão vendo o reino de Deus. Como não está vendo o reino de Deus? Quando a pessoa está no mundo vivendo aquilo que ele acha que a vida dele é só aquilo, e que não tem entendimento do que Deus já fez e pode fazer na vida dele e que está à disposição dele. Então, nós observando aqui falando sobre os talentos, você observa que Deus, ele deu talento a cada um. E esse talento, ele deu de acordo com a capacidade de cada um, porque Deus conhece os nossos limites, sabe aquilo que está. Ele só coloca algo na nossa mão de acordo com a nossa capacidade, entendeu? Então veja o que aconteceu com essas pessoas que receberam esses talentos. Continuando aqui no versículo 16, continua dizendo: E tendo ele partido o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, receberam 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Então nós podemos observar aqui que o que ganhou 5 foi o primeiro que ganhou. E quando o Senhor voltou, ele foi o primeiro também a chegar, a se apresentar e dizer: Eis aqui, Senhor, o Senhor deixou 5 talentos comigo, eu granjeei, eu negociei e ganhei mais 5, está aqui. Então o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2.
Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o que é que Deus está mostrando aqui? Que quando Ele nos dá uma missão, nós temos que cumprir essa missão e temos que colocar em ação o propósito de Deus para que nós fomos chamados. E quando nós somos fiéis e colocamos diante de Deus, nos colocamos diante de Deus para cumprir aquele propósito que Deus colocou na nossa mão. E hoje qual é o principal propósito de Deus na vida de cada um de nós? É nós estarmos levando esse conhecimento da palavra de Deus e ministrando a pessoas que não têm conhecimento do que Deus fez por cada um, porque o desejo de Deus é que nenhuma alma se perca, que cada um alcance a salvação. Mas as pessoas estão no mundo aí hoje olhando e vendo que não existe escape, mas que existe, foi pago um alto preço. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é que nós aprendemos com essa parábola dos talentos? É que essas pessoas que receberam do Senhor o talento e colocaram em ação, e investiram e colocaram em prática, o que foi que Deus disse aqui para ele? Que em pouco fosse fiéis. Então no muito ele colocará. Agora veja a diferença dos que colocaram em ação, colocaram em prática aquilo que Deus colocou na mão dele. Nós temos que estar cada dia no propósito de Deus. E quando estamos debaixo do propósito de Deus, nós colocamos em ação, como o que ganhou 5 talentos, que investiu e ganhou mais 5, e o que ganhou 2, investiu e ganhou mais 2. Então, mas veja o que aconteceu com o que recebeu 1. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Então, nós podemos observar aqui do que Deus fala na palavra dele, que nós temos uma obrigação. Deus nos deu talento. Que talento é esse? De uma missão, de que pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, vivendo uma vida de derrota, que acha que o mundo dele é aquele mesmo. Não, nós fomos criados e a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então esse poder está em Deus. Deus nos deixou à nossa disposição, mas muitos por não conhecer e viver olhando para o natural, ele não entende que se ele quiser e colocar em ação o talento que Deus deu a ele e saber que Deus já fez muito mais além do que ele pensa ou que ele pede a Deus, ele vai tomar uma posição e vai ser um vencedor, e em tudo que ele colocar a mão e a planta dos pés, ele vai ser vitorioso e vai romper e vai explodir nesse mundo que vivemos como é que eu posso falar? Em vitória, porque Deus, ele diz que quando colocamos
Ele diz: se quiserdes e ouvir, nós primeiro temos que querer, buscar por Deus e temos que ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus, os conselhos, o que é que as Escrituras têm falado que devemos deixar de lado para que desagradam a Deus e aquilo que devemos fazer para agradar a Deus. Temos que nos consertar cada dia diante de Deus e assim nós seremos mais do que vencedores, porque quando estamos debaixo do propósito de Deus, nós podemos todas as coisas e vencemos qualquer adversidade, qualquer barreira que venha se levantar contra cada um de nós. Por isso, essa mensagem quer dizer o quê? Que nós temos que colocar em ação o talento que Deus deu a cada um de nós. Então, que faça de acordo com o propósito de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E tudo que colocarmos à planta dos nossos pés e a palma das nossas mãos será abençoado e será próspero. Por isso, coloca em ação aquele talento que Deus lhe deu. Nunca enterre o que Deus lhe deu, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Um abraço, fiquem com Deus. Amém.